Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, você que acompanha a nossa live, pelo Facebook da Teologia à Distância e pelo do Departamento de Teologia. Meu nome é Michele Amaral, sou secretária da Teologia à Distância do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Estará aqui conosco o meu amigo de trabalho, Rodrigo Policeno, secretário de Comunicação do Departamento de Teologia. O nosso tema de hoje é Pio XII, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. O século XX teve acontecimentos terrivelmente trágicos, como a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, com vários milhões de mortos. Tais acontecimentos tiveram lugar em civilizações de longa e multissecular tradição cristã, o que faz surgir questões. Como tudo isso foi possível? Poderia ter sido evitado? Como a Igreja Católica conviveu com esta realidade? Qual foi a postura do Papa Pio XII? Muito se escreveu sobre isso, e recentemente foram abertos os arquivos do Vaticano referente a esse período. A configuração do mundo contemporâneo é um processo que passou por estes fatos e deve muito a tudo isso. Para ajudar a nossa reflexão, teremos como convidado o professor Padre Luiz Correia Lima, jesuíta, doutor em História pela Universidade de Brasília e professor do Departamento de Teologia. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, quero lembrá-los que, caso você queira fazer alguma pergunta, é só deixar nos comentários. Obrigado, professor, por aceitar nosso convite e fique à vontade. Sejam todos bem-vindos. Vocês que nos acompanham nas redes sociais, é uma alegria para mim tratar desse tema de Pio XII, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Um tema que tem uma atualidade que já foi mencionada e são questões que nós, cristãos, católicos e também a sociedade se coloca. E é importante a gente aprofundar e ter algumas respostas sobre essas questões. Esse tema é vasto, não é possível tratar tudo aqui, mas eu vou fazer um panorama da questão e fazer algumas indicações bibliográficas para no final, para que quem quiser possa aprofundar e também, na medida do possível, responder algumas questões que surgirem. Pois bem, vamos passar aqui o slide. Essa questão do chamado silêncio de Pio XII, ou uma suspeita de conivências de Pio XII em relação ao nazismo e um silêncio em relação ao Holocausto, a tragédia que matou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, é uma questão que surge bem depois da morte de Pio XII. Pio XII morreu em 58, e essa questão não surge no tempo da Segunda Guerra Mundial e nem depois. Vai surgir a partir de 1961, com uma peça de teatro chamada O Vigário, Der Stellvertreter, originalmente em alemão, desse teatrólogo Rolf Ruth. E ela foi traduzida em outras línguas. Aqui a gente tem essa capa da edição em inglês, The Representative, e aqui aparece o Papa, né, com uma mitra e com esse símbolo do nazismo num dos olhos. Também surgiu um livro em 1999, O Papa de Hitler, escrito por John Cornwell. Vocês veem essa capa, é o cardeal Pacelli, que é o nome do Papa, o nome civil do Papa
Pio XII, ele saindo da sede do governo alemão. E aí, enfim, soldados alemães fazendo escolta, fazendo continência a ele. Bem, esta foto é dos anos 20, de antes do nazismo ascender ao poder. E aqui, Pio XII ainda não era Pio XII, ainda não era Papa, era o cardeal Pacelli, aliás, era o Núncio Pacelli, que era membro, que era representante diplomático da Santa Sé na Alemanha. Mas a capa é o Papa de Hitler, como se ele, a capa do livro, como se ele estivesse saindo da sede do governo alemão no tempo em que o chefe de Estado era Hitler, como se ele fosse Papa. Então, uma coisa meio fake, né? Uma coisa que induz ao erro. Mas teve grande repercussão, né? A história secreta de Pio XII. Então, tudo isso perpetuou e alimentou uma fama do Papa Pio XII, conivente com o nazismo e silencioso em relação ao Holocausto. Enfim, é sobre isso que nós vamos tratar. Bem, é preciso pensar no Holocausto situando no horizonte histórico das relações cristão-judaicas. Quer dizer, existe um passado de hostilidade aos judeus que remonta ao início do cristianismo. O cristianismo é uma religião de origem judaica. Jesus era judeu, Maria, José, os 12 apóstolos. E tem uma passagem do Novo Testamento, que é conhecida: meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir acepção de pessoas. Imaginai o seguinte: a vossa reunião, entram duas pessoas, uma com anel de ouro no dedo e bem vestida, e outra pobre, com roupa surrada. Uma passagem conhecida contra a discriminação de pessoas. Pois bem, o termo reunião, no original, na língua grega, é sinagoga. É como era chamada a Assembleia de Culto dos Cristãos na Carta de Tiago. Ou seja, o culto cristão já foi chamado sinagoga. Então, esse é um testemunho da origem judaica da religião cristã. Mas ocorre uma ruptura entre a igreja e a sinagoga, entre os judeus não cristãos, e uma hostilidade que fica bem configurada depois da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 da era cristã. O que restou do judaísmo é organizado em torno dos fariseus. E há uma forte hostilidade com os cristãos, de tal maneira que esses fariseus vão configurar um conjunto de redigir orações contra os cristãos. E no Novo Testamento, cuja maior parte é escrita a partir dos anos 70, há uma imagem negativa dos judeus. Então, a gente tem, por exemplo, uma afirmação de que a destruição do Templo de Jerusalém e da cidade foi culpa da crucifixão de Jesus. Foi uma punição divina pela crucifixão de Jesus. Há uma culpa judaica coletiva e hereditária. Há uma passagem do Evangelho de Mateus em que as mulheres de Jerusalém, quando Jesus estava indo para a crucifixão, elas dizem: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Também, na parábola dos vinhateiros homicidas, que se refere aos judeus, diz que depois da morte do filho, o Senhor mandou destruir-lhes a cidade. No Evangelho de Lucas, Jerusalém não reconhece o tempo da sua visitação. E num dos discursos de Jesus, se referindo ao templo, ele diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jerusalém será pisada pelas nações.
Então, essa culpa judaica coletiva pela morte de Jesus está presente no Evangelho de Mateus e de João. E no Evangelho de João, algumas vezes o termo judeu aparece como sinônimo de inimigo de Jesus, como, por exemplo, no relato da ressurreição, em que Jesus vai ao encontro dos apóstolos, eles estavam reunidos, com as portas trancadas por medo dos judeus. Vejam, todos eram judeus. Jesus e os apóstolos. Todos eram varões circuncidados. No entanto, eles estavam com medo dos judeus. Ou seja, judeu aí é sinônimo de inimigo de Jesus e dos apóstolos. E no capítulo 8º do Evangelho de João, há uma polêmica de Jesus com seus adversários, em que está escrito: disse Jesus aos judeus umas tantas coisas, entre elas, o vosso pai é o diabo. Então, há uma imagem negativa do judeu do Evangelho de João. Não é em todo o Evangelho, porque quando ele dialoga com a samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, ele diz: a salvação vem dos judeus. Mas, diversas vezes, essa referência é negativa, em que o judeu é sinônimo de inimigo de Jesus. E essa herança antijudaica do Evangelho passou para a cristandade. Ou seja, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império, aí no século IV, e depois vai se tornar a religião oficial em muitos reinos medievais, passa a haver uma subalternidade dos judeus, e não raro uma hostilidade aos judeus. Eles vão ser proibidos de ser proprietários de terra, de exercer diversas profissões, de serem funcionários públicos, de terem como subordinados pessoas cristãs, e não raramente são hostilizados. No século VI, na cristandade de língua latina, se cria uma oração que é rezada na Sexta-feira Santa, que diz: oremos pelos pérfidos judeus. Oremos et pro perfides judeis. Isso foi rezado desde o século VI até o final do pontificado do Papa Pio XII. Então, por mais de 1.300 anos, essa oração foi rezada anualmente na Sexta-feira da Paixão. Tudo isso gerou uma imagem negativa do judeu como povo deicida, como povo que matou Deus. Bem, e na história das relações cristão-judaicas, nós encontramos expulsões de reinos. Eles são expulsos da Espanha em 1492, eles são, em Portugal, obrigados a se converter na marra, se converter ao cristianismo, vão ser perseguidos pela Inquisição em muitos países, em outros países onde eles são permitidos, como na Itália, em outros lugares da Europa, eles vão ser confinados em guetos nas cidades, isto é, áreas reservadas, muradas, onde eles, por um lado, são protegidos, mas de manhã cedo, quando nascer o sol se abre a porta do gueto, eles podem circular pela cidade, mas no pôr do sol eles já têm que estar todos dentro do gueto e a porta se fecha. Então, é uma segregação dos judeus. E, não raramente, saques e matanças de judeus. Isso recebeu um nome na história, nome que vem de um dialeto judeu-ídis, o termo pogrom. Pogrom é um saque feito a minorias raciais ou religiosas, e especialmente aos judeus, um saque seguido de um saque com violência, com mortes, com massacres, com aprovação das autoridades civis. E os judeus sofreram vários pogroms ao longo da história, especialmente
em reinos cristãos. Então, aqui, as cruzadas também, quando encontravam judeus pelo caminho, faziam massacres. A gente tem aqui uma iluminura medieval da execução de judeus, um dos episódios aí que aconteceu na Idade Média. E o pogrom mais célebre de todos aconteceu na Alemanha em 1938, é a chamada Noite dos Cristais, em que, em represália a um diplomata alemão morto por um militante judeu, há um grande massacre na Alemanha, em que, numa noite em que cerca de 1.000 sinagogas são apedrejadas, destruídas, e 7.000 lojas de judeus são apedrejadas. O nome vem de vidro quebrado, um monte de vidro no chão, daí o nome A Noite dos Cristais. É interessante que esse assunto tornou-se polêmico recentemente, porque o antigo ministro da Educação referiu-se a uma ação da polícia Federal como Noite dos Cristais. E as entidades judaicas protestaram com veemência, dizendo que não se pode comparar uma ação da Polícia Federal lícita, autorizada judicialmente, com o massacre que aconteceu na Alemanha em 1938. Bem, nessa história, com a Revolução Francesa, os judeus alcançam a sua emancipação civil. Eles passam a ser considerados cidadãos como os outros. Então, a emancipação civil dos judeus é algo recente. Antes disso, eles eram juridicamente subcidadãos. Não tinham uma série de direitos que os outros cidadãos tinham. Mas, ao mesmo tempo que eles alcançam a emancipação civil com a vinda da modernidade contemporânea, daí em diante tem origem as teorias raciais, que vão falar da superioridade da raça branca em relação às demais raças. E junto com as teorias raciais que surge o antissemitismo. Então, o antissemitismo é uma hostilidade ao judeu, não pelo viés religioso, mas pelo viés racial. O termo vem de semita, que é não só judeu, é o árabe também, mas ele é usado especialmente como hostilidade ao judeu. Então, o antissemitismo, que é moderno, que não é religioso, que é racial, vai substituir o antijudaísmo do mundo cristão, que existiu por muitos séculos até a Revolução Francesa. Bem, e no século XX, no início do século XX, surge o mito da raça ariana como uma raça superior que deve governar a Alemanha, que tem um papel protagonista, e, ao mesmo tempo, surge o oposto à raça ariana, aquele que se opõe a essa raça ariana, que deve ser hostilizado. E é justamente o judeu que toma esse lugar da antirraça ariana a ser hostilizado. Então, com a ascensão do nazismo, que se apropria desse mito da raça ariana, é praticamente intrínseco ao pensamento nazista a hostilidade ao judeu. Bem, nós temos uma conjuntura política muito importante nos anos 20 e 30 que vão explicar a ascensão do nazismo e que não devemos negligenciar. Primeiro, uma crise do liberalismo. O liberalismo econômico levou à crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores, uma crise econômica que afetou o mundo inteiro. Muita gente foi à falência pelo mundo inteiro. E isso foi visto por muitos como uma consequência do liberalismo político, da democracia liberal fundada no Estado laico,
no Estado não confessional. Mas a Igreja Católica era contra a separação entre Igreja e Estado, como que aconteceu no Brasil com a proclamação da República no século XIX. E ainda nos anos 20, o Estado laico era o chamado o Estado apóstata, é um termo que Pio XI vai utilizar. E ele também vai falar da peste do liberalismo, porque é um regime democrático fundado num Estado não confessional, em que Igreja e Estado tinham se separado e a Igreja Católica não aceitava isso, só vai aceitar muitas décadas depois. Então, a democracia liberal não era uma opção considerada boa e legítima por muitos. Por outro lado, o comunismo, que já toma o poder em 1917 na Rússia, é considerado intrinsecamente mal. É uma expressão também de uma encíclica de Pio XI. Ou seja, é da sua própria natureza a maldade. E se é considerado intrinsecamente mal, então qualquer coisa que for contra o comunismo, se não for boa, é pelo menos menos ruim. E nesse contexto, os regimes de direita tiveram uma grande atração e se tornaram opções em muitos países. Então, na Itália, surge o fascismo de Mussolini. Na França, vai surgir um regime aliado à Alemanha nazista, que é a República de Vichy. Na Espanha, o franquismo. Em Portugal, o salazarismo. Na Croácia, que é um país eslavo católico, vai surgir também um regime de direita, inclusive no Brasil, em 1937, com o Estado Novo. É interessante que o Estado Novo surge com uma fake news, apoiado numa fake news, que era um suposto plano de comunistas para tomar o poder. E esse plano tem um nome judeu, Plano Cohen, ou seja, é uma associação entre o comunismo, que é mau, com o judeu, que já tem uma tradição de execração. Esse plano foi uma farsa organizada pelo general Olímpio Mourão Filho e pelo general Góes Monteiro. Ambos admitiram isso tempos depois, mas em nome dessa farsa foi dado um golpe de direita no Brasil, o Estado Novo, com Getúlio Vargas. E havia na Alemanha uma forte crise. A Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, foi penalizada com uma enorme dívida e teve uma crise econômica sem precedentes, e isso causou uma convulsão social muito grande e foi o caldo de cultura para o surgimento do nazismo. Então, a crise pós-Primeira Guerra Mundial, um regime liberal que havia na Alemanha não deu conta de resolver o problema econômico e social que lá existia. Isso abriu caminho para o nazismo. Bem, essa aqui é uma imagem que foi colocada nos muros da Bélgica na época da Segunda Guerra Mundial, depois que a Bélgica foi invadida pelos nazistas. Então, é um dragão, o dragão do bolchevismo, né, dos comunistas russos, representando os comunistas russos, que é esmagado pela SS, que era a tropa de elite da Alemanha nazista. Então, o dragão é um símbolo bíblico cristão que representa o diabo, o mal, está no Apocalipse capítulo 12. E esse dragão, vejam só, tem uma imagem aqui, essa estrelinha, que lembra a estrelinha do PT, que tem aqui um pequeno símbolo, que é a foice e o martelo. Então, esse dragão é comunista, mas ao lado também tem aqui a cruz de Davi. Então, o dragão é simultaneamente comunista e judeu. E é justamente
contra esse dragão que o nazismo se insurge. Ele supostamente vai salvar a humanidade, a Alemanha e todos os países europeus que a Alemanha nazista vai invadir, vai salvar a civilização desse dragão comunista e judeu. Bem, após a ascensão do nazismo, o nazismo chega ao poder no início de 1933, na Alemanha. É feito um acordo jurídico com a Igreja Católica. Era uma política da Igreja Católica, no tempo do Papa Pio XI, fazer concordatas, acordos jurídicos com vários regimes, visando uma boa convivência com esses regimes, visando evitar conflitos entre Igreja e Estado. E foi feito com a Alemanha nazista. Então, aqui a gente tem uma foto do então secretário de Estado da Santa Sé, que já era o cardeal Pacelli, aqui no centro, assinando a concordata com o chanceler do governo alemão. Isso foi assinado no Vaticano em 1933. Essa concordata garantia à Igreja Católica a liberdade religiosa que ela tem nos regimes liberal-democráticos. Então, não é nada de extraordinário em termos de liberdade. A liberdade que a Igreja Católica tem hoje, como qualquer confissão religiosa tem hoje no nosso país. Infelizmente, nem sempre colocado em prática, porque há a perseguição das religiões de matriz africana. Mas, juridicamente, essa liberdade existe. Só que a concordata também exigia a fidelidade ao Reich, ao governo alemão, a fidelidade dos bispos ao Reich. E essa concordata, né, como essa própria imagem mostra, colocando juntos, né, o governo nazista e a cúpula da Igreja Católica, deu uma certa legitimidade ao regime nazista junto à opinião pública. Então, a concordata foi algo ambíguo. Bem, mas a Igreja Católica vinha questionando o nazismo desde antes dele ganhar a eleição na Alemanha, em 1933, os bispos tinham questionado muito o nazismo, e também essa concordata não vai ser cumprida, muitos direitos da igreja vão ser cerceados, sacerdotes religiosos vão ser perseguidos, e o racismo do nazista e a exaltação idolátrica do regime nazista é algo que que incomoda a Igreja Católica e ela vai se pronunciar contra. Então, há uma encíclica muito corajosa do Papa Pio XI que se chama Mit brennender Sorge, com ardente preocupação. Ela foi escrita em alemão e foi distribuída, foi lida em todos os templos católicos da Alemanha em 1937, no Domingo de Ramos. Bem, então, muito resumidamente, essa encíclica ela é contra a tentativa dos nazistas de querer suprimir o Antigo Testamento da Bíblia cristã, qualquer traço judaico, não, ela vai afirmar que o Antigo Testamento é parte das escrituras cristãs, que essa herança judaica é constitutiva do cristianismo, e vai afirmar a importância do direito natural, que garante o direito da existência às nações, da coexistência pacífica entre nações, do direito das diferentes raças existirem, vai se posicionar contra o racismo e também contra o nacionalismo extremado que leva a um culto idolátrico da raça e do líder político. Não se usa na encíclica o nome nazismo, nem Hitler, nem Berlim, mas todos que estavam nesse contexto sabiam a quem se endereçava essa encíclica. E do que ela estava falando foi uma das cartas mais corajosas do papado no século XX. A encíclica contra o nazismo, Mit brennender Sorge, com ardente preocupação. Bem, a Igreja Católica na Alemanha
tinha divisões. Havia divisões no episcopado, bispos contrários ao nazismo, como, por exemplo, o cardeal Faulhaber, arcebispo de Berlim. Ele foi um dos autores da encíclica Vita der Sorge, junto com o cardeal Pacelli, secretário de Estado, depois Papa Pio XII. O arcebispo de Berlim, cardeal Preysing, um bispo de Münster, von Galen, mas havia alguns bispos que tinham simpatia, como, por exemplo, o cardeal Bertrand, que era presidente da Conferência Episcopal. Também os bispos austríacos vão aderir fortemente ao nazismo. Em 1938, há um plebiscito na Áustria para votar a anexação à Alemanha nazista. E os bispos vão se pronunciar publicamente em favor dessa adesão. Pedem que os fiéis católicos votem pela adesão à Alemanha nazista, dizendo que a luta de Hitler em favor do pão e contra o bolchevismo, contra o comunismo, é algo abençoado por Deus. E mais de 99% da população vai votar a favor da anexação da Áustria à Alemanha nazista. Bem, embora houvesse pronunciamentos oficiais da Igreja contra o nazismo e oposição de bispos, mas havia algo que era inquestionável, isto é, o patriotismo. Isso não só da Alemanha, mas também em outras nações. A guerra era algo muito naturalizado no mundo ocidental, na história europeia, né? Era algo muito comum. Então, os bispos ensinavam que, havendo guerra, o soldado tem o dever cristão de se apresentar e de obedecer às ordens que lhe são dadas. Era um christliche Pflicht, um dever cristão cumprir as ordens como soldado. Também os bispos e o clero ensinavam o heroísmo, o Heldentum, no cumprimento do serviço militar. E a santidade da morte gloriosa. Morrer na guerra era uma morte gloriosa comparada ao martírio, chamada Ehrentod. Então, isso era inquestionável. Então, quer dizer, quando a guerra foi deflagrada, os cristãos católicos aderiram e os cidadãos que foram convocados cumpriram seu dever, como também os protestantes luteranos cumpriram esse mesmo dever. Então, eu digo isso para mostrar que uma oposição doutrinária ao nazismo não foi capaz de evitar a guerra. Uma vez deflagrada, os cidadãos cumpriram o seu suposto dever. Bem, durante a guerra, houve protestos dos bispos em relação a matanças que aconteciam no território alemão, no domínio alemão. Então, o bispo von Galen, de Münster, ele protestou contra a morte de deficientes mentais que o regime nazista estava fazendo. E ele foi veemente e conseguiu reverter essa matança, por fim a matança, né? Um protesto bem sucedido diante de um regime totalitário poderoso. Depois que a Alemanha nazista invade a Holanda, começa a deportação de judeus, e aí os bispos holandeses, católicos holandeses, fazem um protesto público contra a deportação de judeus. E aí o regime nazista resolveu endurecer a perseguição. Prendeu e mandou para o extermínio também os judeus convertidos, judeus casados com católicos, e a freira carmelita alemã, que havia sido exilada na Holanda, Edith Stein, por conta desse protesto dos bispos alemães, e represália esse protesto,
que ela é presa e enviada à morte em Auschwitz. Bem, na França, quando começam as deportações de judeus para os campos de extermínio, os bispos não protestaram, com exceção de 3. E esses 3 fizeram um pronunciamento público que foi bem sucedido. Em suas dioceses, fiéis acolheram judeus fugidos, crianças judias, e muitos sobreviveram graças ao protesto desses 3 bispos. Foi algo bem sucedido. Bem, isso criou um dilema para o então Papa Pio XII. Por quê? O Papa era uma potência estrangeira, numa situação de guerra em que os nacionalismos estão exacerbados. E Pio XII viu que um protesto público dele em favor dos judeus poderia ter o mesmo efeito que o protesto dos bispos holandeses. Então, o que ele fez em relação ao regime nazista? É muito interessante a ação de Pio XII. Ele, já em 1940, fez contato com conspiradores dentro da Alemanha que tramavam a derrubada do regime. E esses conspiradores, eles estavam aninhados na contra-espionagem. Era um pessoal muito inteligente, muito sagaz, que conseguiu se infiltrar na contra-espionagem alemã. E eles avisaram a Santa Sé, ao Papa, que haveria a invasão da Bélgica. E o embaixador da Bélgica no Vaticano foi avisado e comunicou essa informação para a Bélgica. Então, Pio XII teve essa interlocução com esse grupo de conspiradores, inclusive enviou uma mensagem confidencial com potencial explosivo. Quase que foi descoberto essa ação escondida, porque quando o embaixador da Bélgica avisou seu país, a Força Aérea Alemã interceptou a mensagem e aí mandou para a contra-espionagem. Mas justamente na contra-espionagem que estavam os conspiradores, então o assunto abafou. Mas se fosse descoberto na época, poderia causaria um escândalo internacional que iria comprometer o Papa. Ele se arriscou muito na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. E ele fez protestos diplomáticos não públicos a favor dos judeus. Mandava o embaixador, o núncio, protestar junto ao governo alemão ou na França, junto às autoridades alemãs, em favor dos judeus. Embora esses protestos diplomáticos não eram públicos, eles foram noticiados pela imprensa. Então, ficou claro que o Papa estava a favor dos judeus contra a deportação. Inclusive, o jornal New York Times noticiou esses protestos diplomáticos do Papa em favor dos judeus. E Pio XII promoveu na igreja uma política de que os católicos ajudassem a fuga de judeus, ajudassem os judeus que estavam fugindo, abrigando-os em suas casas. Então, assim, muitos judeus, centenas de milhares de judeus, escaparam da morte, escondidos no Vaticano, em Castel Gandolfo, em nunciaturas, em paróquias, em casas religiosas, em mosteiros. Foi assim que muita gente escapou, centenas de milhares de pessoas. Ele achou que evitar protestos públicos, mas ter uma ação diplomática e favorecer o abrigo de judeus fugitivos fosse algo que tivesse um resultado melhor. E ele também tem pronunciamentos sobre a ordem internacional, as chamadas radiomensagens de Natal, em 1940 e 1941, em que protesta contra essa nova ordem que tomou conta da Europa. E foi a única voz no continente europeu pública de repercussão contrária a essa nova situação implementada pelo nazismo. Foi, portanto, mensagens muito proféticas e importantes. Bom, com relação
aos judeus especificamente, ele faz uma alusão indireta numa mensagem de 1942, como mostra aqui no texto, no dia 24 de dezembro de 42. É um parágrafo longo, meio confuso, mas ele fala do retorno à paz, de colocar a lei de Deus no centro da vida, e diz: esse voto de retorno à paz, a humanidade deve a centenas de milhares de pessoas que, sem terem cometido nenhuma falta, pelo simples fato de terem uma dada nacionalidade ou uma origem étnica, foram condenadas à morte ou à progressiva extinção. Embora seja uma alusão indireta, quem ouvia isso naquele contexto sabia que estava falando dos judeus. Depois ele tem uma carta escrita ao arcebispo de Berlim, em que ele diz que se deve deixar aos bispos locais a decisão de se pronunciar, mais do que ao Papa, aos bispos locais, para se evitar que esse nacionalismo prejudique. Uma palavra vinda do Papa era muito mais suspeita na Alemanha do que uma palavra dos bispos alemães. Então, deve-se deixar aos bispos locais esse discernimento sobre denunciar ou não. E depois uma locução que ele faz em 43 aos cardeais, em que se coloca essa questão, que muitas pessoas vêm a nós pedindo que a gente interceda por elas, que a gente age em favor delas, inclusive pessoas que, em razão de sua nacionalidade ou de raça, estão sendo levadas ao extermínio. E aí a conclusão dele: toda palavra da nossa parte, dirigida a esse respeito às autoridades competentes, toda alusão pública da nossa parte, devem ser seriamente pesadas e medidas no próprio interesse daqueles que sofrem, para que não provoquemos, apesar de nós, uma situação ainda mais grave e insuportável. Ou seja, ele tinha noção clara de que pronunciamentos públicos poderiam resultar no recrudescimento das perseguições, como o que aconteceu na Holanda, dominada pelos nazistas, em 1942. Bem, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos um saldo muito positivo para a humanidade. Nós temos passos muito positivos para o bem da civilização. A Igreja, ao final de tudo, se colocou contra os totalitarismos, tanto comunista quanto nazista. E, a partir de 1944, o Papa vai defender a democracia liberal, algo que era tão execrado pela Igreja até o início dos anos 30. E na radiomensagem de Pio XII, de 1944, ele fala em favor da democracia liberal. Com o fim da Segunda Guerra Mundial que surge as Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Então, que afirma que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E aí surge uma série de direitos daí decorrentes. Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma resposta à Segunda Guerra Mundial, que se criasse uma nova ordem mundial em que essas atrocidades vividas na Segunda Guerra Mundial não mais acontecessem. E essa declaração foi assumida pela Igreja Católica, não no início, mas a partir do pontificado de João XXIII, na encíclica Pacem in Terris, escrita poucos meses antes da morte dele. Diz que João XXIII diz que foi uma dos gestos mais eminentes da humanidade, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E tudo isso vai ser assumido também pelo Concílio Vaticano II, que já estava em curso.
E esse mesmo concílio vai fazer uma revisão do antijudaísmo cristão. Tem uma declaração sobre os judeus, sobre as religiões não cristãs, incluindo o judaísmo, a Nostra Aetate, em que diz que os judeus não devem ser apresentados como um povo amaldiçoado por Deus, não devem ser apresentados na catequese cristã como um povo amaldiçoado por Deus. Não existe uma culpa coletiva e hereditária dos judeus que viviam e que hoje vivem em relação à morte de Jesus. Não se pode culpar todos os que viveram e todos os que vivem por esta morte. Então, com o concílio, passa a haver uma revisão desse antijudaísmo cristão que prevaleceu por muitos séculos. Então, resumindo, o nazismo é uma doutrina não religiosa, que tem fontes não religiosas. Mas, justamente, o nazismo ele cresce num solo de muitos séculos, que foi fertilizado pelo antijudaísmo cristão. Embora a Igreja condenasse o antissemitismo desde 1928, condenasse a perseguição violenta aos judeus, a violência feita aos judeus, essa condenação não foi capaz de reverter essa execração secular aos judeus. E mesmo as condenações da Igreja ao nazismo ainda não tinham chegado à raiz do antijudaísmo cristão. Isso só vai ser operado com o Concílio Vaticano II. E, inclusive, aquela prece, oremos pelos pérfidos judeus, ela vai ser abolida pelo Papa João XXIII em 1959. Então, os efeitos de tudo isso, dessa tragédia, acabaram sendo efeitos positivos para a civilização e para a Igreja. Bem, como material sobre esse assunto, eu tenho um artigo, O Holocausto e a Consciência Cristã, que está disponível na internet, basta colocar, entre aspas, Holocausto e a Consciência Cristã no Google e vocês vão achar. E eu também tenho alguns textos que eu recomendo, A História da Igreja de Lutero aos Nossos Dias, de Giacomo Martina, o volume 4, fala da ascensão do nazismo, da questão da Igreja Católica, de Pio XII, do Holocausto, é muito interessante. E o volume 2 dessa mesma História da Igreja do Martina fala do antijudaísmo cristão, da história do antijudaísmo cristão. Martina foi professor de História da Igreja na Universidade Gregoriana e tem uma obra bastante bem fundamentada, bastante útil. Um livro que está em português, foi editado em Portugal, não no Brasil, que se chama Pio XII e a Segunda Guerra Mundial, de Pierre Blé, o que dizem os arquivos do Vaticano. Esses arquivos foram abertos já pelo Papa Paulo VI, mas apenas a um grupo de 4 especialistas jesuítas que tiveram acesso a esses arquivos e publicaram 12 volumes, Atas e Documentos da Santa Sé, relativos à Segunda Guerra Mundial, que hoje estão disponíveis no site do Vaticano. Mas não são os arquivos, é um resumo que eles fizeram numa pesquisa de mais de 10 anos, publicando esses 12 volumes. Agora, no pontificado de Francisco, passados já mais de 70 anos, esses arquivos foram abertos, é possível que surjam novidades, mas talvez não surjam não, porque esses 12 volumes publicados por essa equipe de jesuítas deu conta do que mais importante havia. Mas, esse livro, o resume do Pierre Blé, foi um dos que consultou os arquivos, ele resume o que tem esses 12 volumes. Então, Pio XII e a Segunda Guerra Mundial, de Pierre Blé, se escreve Blech. E um outro livro interessante é A História Ecumênica da Igreja, o volume 3, da Revolução Francesa até 1989. Esse livro foi escrito por católicos e luteranos alemães.
Então, é interessante porque ele tem o ponto de vista alemão da história da igreja, que a gente está muito acostumado com o ponto de vista dos aliados nessa história da Segunda Guerra Mundial. Ele mostra também o ponto de vista dos alemães, de cristãos, católicos e luteranos que viveram grandes dilemas. Então, quem quiser aprofundar, essas são as fontes que eu recomendo. Agradeço, enfim, a atenção de vocês e fico à disposição para perguntas que houverem. Então, padre, obrigado pela explanação. E aí vamos às perguntas, né? Algumas perguntas lá do Facebook. Uhum. O Cláudio Alagão pergunta: atualmente, a igreja tem um posicionamento definido em relação a essas questões ou se mantém neutra? Bem, evidentemente, a igreja é contra o antissemitismo, a igreja é contra a guerra. Havia no passado a doutrina da guerra justa, isso foi, inclusive, na época da Primeira Guerra Mundial, o cardeal Faulhaber, arcebispo de Munique, que foi quem ordenou sacerdote ao jovem Joseph Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, ele afirmava que o ingresso da Alemanha da guerra, nessa guerra, era um caso claro de guerra justa. Então, isso foi uma doutrina muito corrente, fazia parte do pensamento político, mas também era doutrina na teologia, que estimulou muitos países à guerra, né? Hoje, a guerra é muito mais contestada. E a igreja, desde 1928, é contra o antissemitismo, é contra a violência feita aos judeus. Então, não há, nesse ponto, não há mudança de doutrina, o que há uma explicitação. O que mudou foi a revisão do antijudaísmo. Isto é, o judeu não deve ser apresentado como um povo amaldiçoado, e não há uma culpa coletiva e hereditária dos judeus pela morte de Jesus. Portanto, não se pode ler os escritos do Novo Testamento ao pé da letra, senão a gente é capaz de cometer grandes atrocidades ou fazer vista grossa a grandes atrocidades que acontecem. Então o senhor também já respondeu Uhum. pouco a próxima pergunta do próprio Cláudio Alagão, que falava sobre a doutrina judaica e a respeito do Novo Testamento. O senhor já deu uma luz aí. Vamos para a próxima pergunta, que é da Gislane Toledo. Faz uma pergunta mais de cunho pessoal. Ela pergunta se o senhor, se a peça de teatro ou vigário foi baseada em alguma pesquisa, né? Não. Ela, na verdade, é um panfleto, mas ela se nutre de um sentimento que existia. Na verdade, o Papa Pio XII, principalmente depois da guerra, ele falou sobre todos os assuntos. E havia pronunciamentos de Pio XII sobre a moda, sobre o cinema, pronunciamento às parteiras, como se a igreja tivesse uma palavra de autoridade para se dirigir a todas as áreas da ação humana. E fica esse mal-estar. O Papa falou sobre tudo, mas na Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, não falou quase nada. Então, quer dizer, esse paradoxo a respeito da figura de Pio XII. E também uma outra questão que é a seguinte: como é possível que tudo isso tenha acontecido num continente com 2.000 anos de história de cristianismo, com 2.000 anos de civilização, com uma herança greco-romana, uma herança judaico-cristã? Como é que tudo isso pôde acontecer na Europa, Segunda Guerra Mundial, o Holocausto? Então, essa é uma pergunta que nunca é satisfatoriamente respondida. Então, nesse ambiente cultural de perplexidade,
é que favorece uma peça panfletária como o Vigário, mas ela não tem fundamento. Ela apenas interpreta um fato, que foi uma postura discreta do Papa Pio XII, como uma conivência com os judeus e como uma omissão gravíssima diante do Holocausto, como se ele tivesse agido como um Pilatos, coisa que é uma falsidade. E essa peça se tornou filme com o Costa Gavras, que é um grande cineasta, fez o filme Z, e ele transpôs essa peça para o cinema no filme Amém, e teve um sucesso estrondoso na Europa. Aqui no Brasil teve pouco, mas na Europa teve um grande sucesso. Eu estava lá em 2002 na França, 2001, 2002 na França, foi um sucesso estrondoso. Então, quer dizer, essa é uma ferida aberta em que alimenta uma vasta literatura, que alimenta também uma vasta produção cultural. Por isso que esse assunto não sai da pauta. Volta e meia estão voltando a falar de Pio XII, da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Entendi, professor. A Ana Luísa Abiati, ela quer saber qual a posição da Igreja em relação a atos fascistas de líderes políticos de hoje em dia, ou qualquer ato fascista. Acho que é melhor. Bem, a CNBB tem se pronunciado sobre isso. Quer dizer, a Igreja Católica é contra esses atos de violência e que defendem o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso, e são contra a ordem democrática e que são inconstitucionais. Isso é uma coisa clara e inquestionável. Entendi. A Carolina Afonso pergunta: caso o Papa, na época, o Pio XII, se expusesse, o que poderia acontecer? Pois é. Esse é um enigma histórico, um futurível. O que teria acontecido se as coisas fossem diferentes? Nós nunca vamos ter uma resposta satisfatória. Talvez ele fosse preso. O Estado do Vaticano era um Estado neutro na Segunda Guerra Mundial. Um pronunciamento público de Pio XII a respeito dos judeus talvez o tivesse levado à prisão, ficaria num castelo lá da Alemanha até ser libertado pelos aliados. Essa é uma hipótese. Se teria tido alguma incidência na realidade, teria revertido o Holocausto, diminuído, não sei. Acho pouco provável, porque os nacionalismos eram muito exacerbados numa época de guerra, e uma palavra do Papa é uma palavra de uma potência estrangeira, e os judeus eram um povo execrado, o alemão médio o via como uma espécie de rato, como uma espécie de praga, e isso a propaganda nazista conseguiu difundir, conseguiu incutir na população. Há um documentário que se chama Arquitetura da Destruição, feito por um cineasta judeu, está disponível no YouTube, inclusive, que mostra a construção estética do nazismo, como o nazismo se apoia na estética para o seu conceito de raça ariana, uma arquitetura também que favorece o totalitarismo e a execração do judeu. Há filmes daquela época em que os judeus são comparados a ratos. Então, para o alemão médio, não se estava, quer dizer, a violência contra os judeus não era uma violência contra seres humanos, era contra uma praga que assolava a sociedade. Então isso estava tão arraigado que não seria um pronunciamento do Papa que ia mudar. Mas é um enigma histórico, a gente nunca vai ter certeza. Mas o que nós podemos saber é que Pio XII teve motivações, teve razões que não
razoáveis, não sórdidas, para ter agido do modo que agiu. Entendi, professor. Em cima disso, aproveitando, então, como ele não se expôs, né, e aparentemente ficou como omisso na história, né, um papo omisso, é a pergunta da Regiane Graciani, então, devido a isso, ele ficou considerado como um papa omisso e favorável ao nazismo? Veja, Pio XII não era visto como papa omisso. Inclusive, tanto na época da Segunda Guerra Mundial quanto depois. E quando ele morreu, em 1958, a primeira-ministra de Israel, Golda Meir, enviou uma mensagem de condolências ao Vaticano, falando que Pio XII foi uma voz poderosa, pública poderosa em tempos de trevas na Alemanha. Então, ele não foi visto como omisso nem como silencioso ao longo de toda a sua vida, inclusive na sua morte. Essa fama veio depois, é uma visão retrospectiva sobre um fato específico, que é um não pronunciamento público a respeito dos judeus, embora haja, sim, uma alusão indireta, embora haja ações diplomáticas em favor dos judeus e tantas outras ações tão importantes que salvaram a vida de tanta gente. A Gabriela Costa pergunta: com pós-guerra, também se criou um Estado judaico, mas isso impactou os povos que já viviam ali, inclusive os árabes. Entretanto, isso instaurou uma instabilidade no Oriente Médio, potencializando os conflitos que já existiam ali. Então, os árabes afirmam que são massacrados por essa situação. Qual o papel dos judeus nessa situação? Bem, o antissemitismo na Europa, que já era forte no século XIX, no começo do século XX, com pogroms, com execrações, etc., etc., fez com que os judeus buscassem uma maneira de sobreviver. Aliás, os judeus eram, e ainda são até hoje, uma população muito heterogênea. Foi o antissemitismo que os constitui como raça. Judeu não é raça. Judeus são uma pluralidade de etnias. Mas as teorias raciais e o antissemitismo os constitui como raça. E todos execrados. Então, eles vão procurar um Estado judeu. E há um jornalista, Theodor Herzl, que vai promover o chamado sionismo, que é a busca de um Estado judeu, um território onde os judeus pudessem estar a salvo dessa perseguição. Se pensou em Uganda, que é um domínio britânico, e começa a haver algumas migrações para Israel, que naquela época era domínio do Império Turco. Mas, com a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco é desmantelado e, em 1917, a Palestina é dominada pelos britânicos. E aí, desde então, os britânicos começam a favorecer a imigração de judeus. E o crescimento do antissemitismo, inclusive da ascensão do nazismo, vai forçar um número cada vez maior de judeus a irem para Israel. E, com o fim da Segunda Guerra Mundial, esses judeus organizam o Estado judaico, se rebelam contra os britânicos e querem formar um Estado judeu. Isso é votado na Assembleia das Nações Unidas, a criação do Estado judeu, e ele finalmente é criado em 1948, e a resolução da ONU estabelece a criação do Estado judeu e o Estado palestino, um território muito bem definido. Só que, desde o início, o Estado judeu nunca respeitou os limites desse território, ocupou uma vasta região pertencente aos palestinos, e essa situação subsiste até hoje. É curioso que esse conflito entre árabes e judeus não existia antes da criação do Estado de Israel.
centenas de milhares de judeus viviam em países árabes, enfim, e já viviam lá há séculos. Mas essa animosidade vai acontecer a partir de 1948, em que há uma guerra entre árabes e judeus, e esse conflito que existe até hoje. Então, o Estado judeu é filho do Holocausto. E o drama dos palestinos também. Quer dizer, são judeus fugidos do Holocausto que instalam no Estado, querem se defender com todas as forças, e, enfim, subjugando os palestinos. Mas é importante notar que também nesse ponto há divergências. Há judeus sionistas que não admitem o Estado palestino, mas também há, mesmo dentro de Israel, judeus, Jews for a Just Peace, judeus por uma paz justa, que querem sim a existência de um Estado de Israel. Quer dizer, há também judeus anti-sionistas. E, enfim, e é perfeitamente justo. A Igreja Católica, desde o Papa Paulo VI, tem defendido com firmeza a legalidade do Estado judeu. E o Papa Bento XVI, quando lá esteve, fez um protesto bastante forte contra o muro que divide judeus, esse muro de centenas de quilômetros que divide o Estado judeu dos palestinos, e fez isso publicamente diante do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Então, a Igreja tem uma posição bastante firme em favor dos palestinos e de uma justa convivência entre judeus e palestinos em Israel. Padre, aproveitando esse gancho, a Isabela fez uma pergunta e aí eu pergunto também, eu faço a pergunta. Então, esse apoio da Igreja em relação à população palestina, né, a convivência entre palestinos e judeus, se deu devido à reconciliação entre a Igreja e judeus, né? Porque ela fala aqui que, na época, né, líderes de organizações judaicas e famílias sobreviventes do Holocausto acusaram a Igreja de omissão ante as atrocidades nazistas da Segunda Guerra. Mas o senhor acredita que, o senhor afirma, né, que a Igreja hoje, apoiando, né, a convivência, a boa convivência de palestinos e judeus e tal, se deu por essa reconciliação lá de trás? E que essa coisa que falaram que a Igreja foi omissa em relação às atrocidades nazistas também é uma falácia? Bem, na verdade, uma meia-verdade pode se tornar uma grande mentira. Então, é preciso evitar generalizações. Falar de omissão da Igreja Católica é uma generalização indevida. Mas falar de certas omissões e falar de certas ações assertivas é o correto. E o direito dos palestinos em Israel é algo do próprio... É uma questão ética, que nós podemos dizer uma questão, usando uma outra categoria, uma questão de direito natural. E essa população de palestinos também tem cristãos. E cristãos que têm se manifestado contra os abusos de Israel. Então, são católicos, são luteranos, cristãos ortodoxos, anglicanos, minorias cristãs entre os palestinos que denunciam essa postura sionista perversa de outros cristãos que não reconhecem o Estado de Israel. Então, em nome de uma leitura fundamentalista da Bíblia, de um sionismo cristão, não reconhecem qualquer direito dos palestinos de terem um Estado. Isso é uma coisa bastante lamentável, é um dos efeitos perversos do fundamentalismo religioso.
Contra isso, a Igreja Católica tem se pronunciado e também cristãos ortodoxos, anglicanos e luteranos. Entendi, padre. A Mônica Nardi pergunta: a Igreja continua defendendo a democracia liberal? Uhum. Bom, desde a radiomensagem de Pio XII de 1944, que a Igreja se manifesta a favor da democracia liberal. E, inclusive, com o Concílio Vaticano II, que legitima a separação entre Igreja e Estado, a autonomia das realidades temporais, o apreço pela Igreja pelos direitos humanos, desde João XXIII, na encíclica Pacem in Terris, a Igreja tem um apreço, sim, pela democracia liberal. Embora não há nenhum regime intrinsecamente cristão, ou seja, a Igreja não tem um regime padrão que todo mundo tem que adotar. A Igreja, a mensagem do Evangelho está aberta a diferentes culturas. Ao longo da história tem sido assim. Os cristãos têm vivido e convivido com diferentes regimes e mentalidades e culturas ao longo da história. E, no presente, a Igreja tem, sim, um apreço pela democracia liberal, e isso continua. Basta ver os documentos, os pronunciamentos dos papas, basta ver os pronunciamentos da CNBB, não há sombra de dúvida sobre isso. Ótimo, padre. Ótima explicação. A Cláudia Cadolfo Nogueira pergunta: o Papa Francisco, ao abrir os arquivos do Papa Pio XII para estudos, está trazendo alguma nova informação para a sociedade? Uhum. Essa é uma pergunta interessante, porque esses arquivos são vastíssimos. Normalmente, os países mantêm os arquivos de Forças Armadas, de governo, normalmente reservados por 50 anos, depois abrem. Na Santa Sé, esse prazo é de 75 anos. Não chegou a 75 anos, mas já da morte de Pio XII, que morreu em 58, mas já pouco antes disso o Papa resolveu abrir esses arquivos. Pois é, eles tiveram acesso franqueado por esses 4 especialistas jesuítas que escreveram os atos e documentos da Santa Sé sobre a Segunda Guerra Mundial. Publicaram 12 volumes, uma obra imensa, que resultou numa pesquisa de mais de 10 anos. Agora, esse acesso é franqueado a qualquer especialista, qualquer estudioso que quiser ir lá pesquisar. Enfim, a pesquisa deles que vai mostrar se existe alguma coisa nova. Uhum. A julgar pela opinião desse grupo de Jesus, do padre Pierre Blay, eu conheci pessoalmente, ele me disse: eu não escondi nada, tenho consciência de que eu escondi nada. Eu penso que não vai aparecer nada de substancialmente novo. Se bem que a história é complexa, porque as fontes permitem diferentes leituras. A história não é só exposição de fontes, mas é também interpretação, é o cruzamento de dados. Então, é bom que se pesquise. O tempo dirá se vai surgir algo novo. Quem viver verá. Entendi. O seu amigo Leandro Garcia, né, o felicita, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, por essa iniciativa, e quer saber: há muita controvérsia em torno do livro O Papa de Hitler, de John Cornwell. Pergunta ao amigo Luiz: qual a sua opinião a respeito dele? Bem, pelo que eu soube avaliar, o livro tem uma pesquisa histórica importante, que não é negligenciável. Porém, tem uma capa panfletária, O Papa de Hitler. Nada no livro justifica aquela capa, a não ser enfim, um oportunismo mercadológico, né? A não ser um apelo sensacionalista. Enfim, mas acontece que a capa é a coisa que fica, né? A capa e o título são rapidamente captados. Então, a pesquisa, mesmo que seja boa,
se prestou a uma capa infeliz, a uma capa sensacionalista que depõe contra o conteúdo. E, lamentavelmente, o autor acabou aceitando. O título original é Hitler's Pope, em inglês, é o Papa de Hitler mesmo. Então, como se Pio XII fosse um peão de Hitler, fosse um representante de Hitler na Igreja Católica, o que é inaceitável. Bem, há um livro interessante, que é um livro sobre a Bíblia, que se chama A Bíblia Desenterrada, The Bible Unearthed. E esse livro foi traduzido em português E a Bíblia Não Tinha Razão, como em contraponto a outro livro que se chamava E a Bíblia Tinha Razão. E é uma pesquisa séria de dois arqueólogos israelenses, um deles é Finkelstein, uma pesquisa muito séria sobre a história nos tempos bíblicos, mas surgiu com esse título infeliz. Recentemente foi reeditado pela editora Vozes com o título A Bíblia Desenterrada, com o título certo. Então, não tem mais em português aquele viés sensacionalista que tinha. Então, é isso que nós precisamos na história, nos libertarmos desse afã sensacionalista, mercadológico, para uma pesquisa séria, que não chegará a afirmações bombásticas. Entendi, professor. Professor? Gente, voltou, professor? Calma aí, é só o áudio dele que está fora, mas eu já vou dar um jeito aqui. O seu áudio, professor, está fora. Pronto. Isso, voltou. Então, é o que nós precisamos hoje. Uma sobriedade contra esse afã bombástico, sensacionalista, porque é assim que a gente se aproxima da verdade histórica. E, com certeza, a verdade, como já diz a Bíblia, né, nos libertará. Certo. A Gabriela Costa pergunta, então, o Holocausto poderia ter sido evitado se não tivesse sido criada uma imagem do mal para com os judeus? Sim. Essa imagem do mal foi decisiva para o Holocausto, mas ela é alimentada há milênios, e nos últimos tempos foi alimentada pelo antissemitismo. Então, ela foi fatal. Por isso que a estigmatização de grupos e pessoas, ela é tão nefasta, ela é tão deletéria. Há um autor que diz que Auschwitz foi construído antes com palavras do que com pedras. Quer dizer, primeiro se cultuou, primeiro se configurou essa imagem negativa do judeu. E aí, depois, se passou para a ação, se passou para o extermínio. Por isso que é tão perigoso o preconceito, por isso que é tão perigosa a execração do outro. O politicamente correto não é uma perfumaria. O politicamente correto é o devido respeito pelo outro, que evita o preconceito, que evita a execração e evita a violência que pode levar à eliminação do outro. Opa. Oi, Rodrigo. Está sem o seu áudio. Desculpa, gente. Perdoe. É o tal do ao vivo. Jorge dos Santos, seu aluno, ele gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o filme A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Sim, eu vi esse filme. Ele trata de um judeu italiano que é deportado para o campo de extermínio e ele tenta manter o seu filho, criança, ele cria uma fantasia para evitar que o seu filho tivesse contato com aquela realidade tão trágica que pudesse levar ao pessimismo. Então, o filme mostra até
até a morte do pai, o pai tentando convencer o filho de que tudo aquilo é um filme, é uma ficção que está sendo criada. É feito com o talento de Bernini, desse comediante italiano. É um filme que teve um grande sucesso. Há muitos filmes importantes sobre o Holocausto que merecem ser vistos. Eu recomendo A Lista de Schindler, de Spielberg. Quem não viu, vale a pena ver. Vejam, são histórias chocantes, mas é um passado que a gente não pode esconder, não pode varrer para debaixo do tapete. Se a gente não conhece bem a história, a gente não reflete devidamente, a gente pode incidir nos mesmos erros. Professor, obrigado, né, pela sua exposição. Obrigado a todos e todas que, né, perguntaram, participaram. Tirou muitas dúvidas. Eu gosto muito de história e muitas pessoas que eu vi ali também gostam, e nem são só alunos e alunas do departamento. A participação foi muito boa, né? E vou passar a palavra à Michele. Fala aí, Michele, dá sua mensagem final para a gente. Eu quero agradecer, professor, a sua colaboração. Foi muito boa essa sua exposição. Professor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de esperança, né, no momento que a gente está vivendo, para as pessoas que estão nos assistindo no momento. Bem, é um prazer poder estar aqui com vocês, participando desse evento, que o interesse por esse assunto, eu desejo que o interesse por esse assunto continue, por esse conhecimento do passado, porque, conhecendo o passado, a gente reflete melhor sobre o presente e prepara o futuro. E eu penso que tudo isso que aconteceu nos ajuda a vivermos melhor no presente. E eu gostaria de sintetizar nessa fala do Papa Francisco, no ano de 2019, quando ele recebeu no Vaticano um grupo de 600 especialistas em direito penal. Ele fez uma locução muito importante, e eu queria destacar esse trecho que está aqui. Então, aqui o Papa falando, e ele diz: confesso que, quando ouço algum discurso, alguma pessoa responsável pela ordem, pelo governo, me lembro dos discursos de Hitler em 1934 e 1936. Hoje, são ações típicas do nazismo que, com suas perseguições contra judeus, ciganos, pessoas de orientação homossexual, representam o modelo negativo por excelência de uma cultura do descarte e do ódio. Assim se fazia naquele momento, e essas coisas renascem hoje. Precisamos estar vigilantes, tanto no âmbito civil como eclesial, para evitar qualquer possível comprometimento que se supõe involuntário com essas degenerações. Então, esse apelo do Papa Francisco é importantíssimo, e que todo esse passado sirva para nós estarmos alertas hoje contra essa cultura do descarte e essa cultura do ódio, essa estigmatização do outro que leva ao desprezo e ao extermínio. Então, a gente pode... a história, em certo sentido, é mestra da vida, dependendo da leitura que a gente faz dela. Então, que a gente possa fazer a devida leitura da história que nos torne mais humanos. Assim seja. Amém. Queridos, se vocês gostaram da nossa live, compartilhe, se inscreva na nossa página para ficar por dentro da nossa programação no mês de julho. A nossa próxima live será dia 3/7. Teremos como convidada a professora Francilaide Ronce, que irá conversar conosco sobre espiritualidade cristã, o resgate do humano. Caso queira ver novamente a nossa live, no final do dia ela vai estar disponível no Facebook e no YouTube da Teologia à Distância e no Facebook do Departamento de Teologia.
Um grande abraço, fiquem todos com Deus.